Queridos, vamos para a palavra do Senhor? Quero compartilhar com a igreja. Essa semana eu fui muito ministrado por Deus, desde domingo passado. Nós temos vivido, eu não sei se todos têm vindo participar dos cultos de quinta-feira, mas os nossos cultos de quinta-feira, eles têm sido assim, muito impactantes. Eu não sei para você, mas para mim tem sido muito. Eu tenho sido muito ministrado. E nessa última quinta-feira, na mensagem do pastor Fernando, eu fui muito ministrado, muito impactado. E Deus me levou, né, ao tempo em que, quando nós começamos a trabalhar com ministério de louvor, né, com o ministério de adoração, e Deus foi me levando a um caminho e Ele foi me trazendo de volta aquilo que verdadeiramente precisa dentro dos nossos cultos, a contemplação. Nós precisamos voltar a contemplar o Senhor. Isso foi algo assim muito impactante para mim na quinta-feira, porque o pastor Fernando, ele falava de Jacó. No momento em que ele falava de Jacó, quando Jacó chega em Betel, e quando ele chega na região de Betel, ele coloca uma pedra e ele deita, e a Bíblia fala que Deus abre a visão dele, e ele vê uma escada que ligava aos céus, e anjos subiam e desciam. E naquele momento, Jacó, quando ele acorda, ele fala: certamente o Senhor estava nesse lugar e eu não percebi. Aquela palavra, ela veio assim como, sabe, assim como diz em Hebreus 4, como uma faca de dois gumes. E ela parece que ela entrou dentro do meu coração, e Deus ainda deu aquela chacoalhadinha, e Deus foi muito claro comigo: nós precisamos voltar a contemplar o Senhor. Sabe por quê, queridos? Nós estamos muito no automático. Nós estamos muito no automático. Todos nós, não é verdade, Jorge? Todos nós, o Jorge também já trabalha há um bom tempo com o Ministério de Louvor. Houve aqueles tempos em que bastava uma nota e a gente já começava numa adoração tremenda, e o mover do Espírito se instaurava. Muitas vezes não tinha nem palavra, não dava nem tempo de dar palavra, de tamanho que era o derramar do Espírito Santo. E o que mudou, pastor? O que mudou? Os tempos mudaram? Não, querido, nós mudamos. Isso Deus foi muito claro comigo. Deus cobrou isso de mim. Nós precisamos voltar a contemplar o Senhor. Por causa da pós-modernidade, por causa da correria, por causa das coisas, nós paramos de contemplar o Senhor. Nós contemplamos o ser humano. Nós ouvimos uma palavra, passa culto e entra culto. A gente vem, ouve uma palavra. Aqui canta 2 louvor, né? 2 lentas, uma rápida. Em alguns lugares canta 2 rápidas, 2 lentas, ou canta 4 lentas. Não é o ritmo da música que vai determinar o culto. Não são as melodias que vão determinar o culto. Não é a palavra que vai determinar o culto. É a tua contemplação que vai determinar se verdadeiramente esse culto, ele foi um culto verdadeiramente entregue para o Senhor, ou se foi apenas mais um encontro evangélico. É isso que nós precisamos sair. Nós precisamos sair dos nossos encontros evangélicos e precisamos voltar a contemplar o Senhor. Precisamos voltar. Perceba o que aconteceu com Jacó. Quero voltar na palavra de quinta-feira do pastor Fernando. Jacó estava no lugar certo. Você está no lugar certo. Assim como Jacó, aleluia, você está no lugar certo. Jacó, ele descansou no lugar certo. Você está agora descansado no lugar certo. Não sei você, não dá uma sensação de proteção quando nós estamos aqui dentro na igreja? Não dá uma sensação de proteção, uma paz? Você então está descansando, repousando no lugar certo. Há uma pedra onde você pode colocar a sua cabeça. E essa rocha é a rocha de Israel. Yeshua HaMashiach, Ele é a rocha. Porém, muitas vezes, amados, nós não estamos contemplando o céu. Existem anjos que sobem e descem, e os anjos representam a glória de Deus. E Jacó acorda, talvez num estado até de frustração. A gente vai tentando conjecturar o texto, e eu fico imaginando que Jacó, ele não contemplou assim de uma maneira, não, olha, certamente esse lugar. Eu acredito que ele falou com frustração, porque a palavra é de frustração. O Senhor estava aqui.
e eu não percebi. Tipo, eu perdi o tempo da visitação. Você está me entendendo, querido? Sabe essa ideia? Tipo, eu perdi o tempo da visitação. Poderia ser hoje. Eu poderia ter visto hoje. O culto, ele poderia ser muito melhor. Eu não estou falando dos nossos encontros, querido. Eu estou falando da sua entrega, porque culto é entrega. Amém? Culto não é essa reunião. Nós chamamos essa reunião de culto. Mas culto, na verdade, é o que você entrega. É quando você prepara o altar, prepara o sacrifício, sacrifica, e este sacrifício é aceito diante de Deus. Você entende, querido? Isso é culto. Mas não é possível entregar esse culto se nós não o contemplarmos. Nós precisamos voltar a contemplar o Senhor nos nossos cultos. Por que muitas vezes nós não temos motivação para estar nos cultos? Porque muitas vezes é só uma reunião. É mais uma reunião de domingo. É mais uma reunião de quinta. É mais uma reunião de intercessão. É mais um ensaio do louvor. É mais um encontro de casais. É mais um encontro de discipulado. É mais um ECAME. É tudo mais um, é tudo mais um. E tudo isso pode mudar se nós começarmos a contemplarmos novamente o Senhor. Abra sua Bíblia comigo, 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1, versículos número 1 ao versículo número 3. Senhor, aleluia. 1 João capítulo 1, versículos número 1 ao versículo número 3 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, preste bem atenção, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Vou começar de novo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos. Vou repetir: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Apenas a parte A do versículo 3 diz: proclamamos o que vimos e ouvimos. Proclamamos o que vimos e ouvimos. A minha oração é para que o Espírito Santo venha encontrar um lugar específico no teu coração, para que a partir de hoje não apenas o teu culto dominical, apenas os seus cultos de domingo e de quinta mudem, mas a maneira de você fazer o seu devocional, a sua maneira de buscar o Senhor no seu dia a dia também seja transformada. Queridos, falando de experiência pessoal, eu trabalho com o Ministério de Louvor. Eu sou líder, né? Hoje eu não sou mais, mas fui líder de Ministério de Louvor desde os meus 17 anos. Comecei com 17 anos na liderança, mas comecei a tocar com 13 anos. E eu me recordei, preparando essa mensagem, eu recordei no dia que eu marco esse dia como o dia da minha conversão. Nesse dia, era adolescente ainda, de 13 anos,
E eu estava num culto. Não era nem um culto, na verdade, era uma escola bíblica dominical pela manhã. Quando começou a tocar aquele hino que a gente canta sempre aqui: grande é o Senhor e muito digno de louvor. E eu me recordei desse dia. Sabe por quê, queridos? O dia da nossa conversão, o dia que nós fomos encontrados por Ele, não pode cair no esquecimento. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de contemplar o Senhor? Porque nós nos esquecemos do primeiro dia em que nós estávamos perdidos e fomos achados. Não fomos nós que encontramos o Senhor, foi Ele que nos encontrou. E nesse dia, amados, eu me recordei muito claramente, Deus me levou nesse dia. E nesse dia, eu com os meus olhos fechados, eu pude contemplar. Foi a primeira vez que eu contemplei ao Senhor. E depois desse dia eu nunca mais fui o mesmo. Parece que virou uma chave dentro do meu coração. Parece que tudo mudou dentro de mim depois desse dia. Porque quando você contempla o Senhor, você fica um pouco mais sensível. Porque a nossa humanidade, ela é extremamente enrijecida. Nós somos muito rígidos. A nossa humanidade por causa do pecado. Mas quando você contempla o Senhor, alguma coisa muda. E foi o que aconteceu comigo. Eu marco esse dia porque esse dia foi o dia que Deus começou a transformar a minha vida. Mesmo ainda um adolescente cheio de marcas negativas, né, de rejeição, ali eu comecei a sentir algo que eu nunca havia sentido na minha vida. As lágrimas, elas vieram e eu não conseguia parar de chorar. Veio a aula, né, a aula da escola bíblica, e eu não conseguia parar de chorar porque eu havia contemplado o Senhor. Havia contemplado o Senhor. E desde então, queridos, quando eu comecei a entender, eu comecei a buscar ao Senhor, me batizei no dia do meu batismo, que foi no dia 16 de fevereiro de 1996. 16 de fevereiro de 1996, no final de uma escola dominical. No final da escola dominical, cheguei no meu pastor, falei: eu quero me batizar. Ele falou: você quer agora? Eu falei: eu quero. Ele falou: então vamos no carro. Ele chamou um presbítero, um diácono. Passamos na minha casa. Nessa época eu não morava onde hoje seria a casa da minha mãe. Morava lá em Bauru, no Jardim Bela Vista ainda, na rua Maurílio Luiz Vieira. Passamos em casa, num fusquinha, no carro o meu pastor tinha um Fusca, né? Nós chamávamos ele de Herbie, né? E montamos no Fusca. Pastor Sebastião tira sarro, mas nós somos num rio em Piratininga chamado Água da Faca. E ali eu não tenho foto, eu não tenho um certificado de batismo. Estava eu, o meu pastor, um presbítero e um diácono. A única coisa que havia no meu coração era o desejo de uma entrega completa, de uma entrega total. E nesse mesmo dia, eu comecei a tocar no Ministério de Louvor. Meu primeiro instrumento foi a bateria. Apesar de ser amante do violão, meu primeiro instrumento foi a bateria. E desde esse dia, mesmo adolescente, eu buscava agradar ao Senhor de alguma maneira. Dentro dessa visão de contemplação, de tentar vê-lo. Como que o Senhor me enxerga quando eu estou tocando e como eu contemplo Ele. Porque, amados, a tua adoração depende da tua contemplação. Sem contemplação não há adoração. Porque você precisa vê-lo para você adorá-lo. Jesus, ele cura um cego. A Bíblia fala da cura de um cego lá no Evangelho de João, quando ele fez o lodo e ele não sabia quem era o Senhor. Os principais, os fariseus levaram ele e acusaram: não, você não enxergava, você é um impostor e tal. Chamaram os pais e tal. Ele ainda não tinha conhecido o Senhor. Ele não sabia quem era Jesus, até que ele se encontra com Jesus.
E a Bíblia fala que Jesus fala: você consegue crer naquele que te curou? E esse cego ele pergunta: onde ele está, para que eu possa crer nele? E Jesus então se apresenta: eis diante de você aquele que te curou. Então a Bíblia fala que aquele homem, ele se prostra e o adora. Porque você só pode adorar se você contemplar. Não é música, amados. Quando nós estamos no culto, não é sobre música. Nós não estamos cantando música. A música, ela é o meio pelo qual Deus, ele consegue operar por causa de frequências. Você precisa entender que você é um ser humano. Você como ser humano, você tem frequências. E a música, ela mexe com algumas frequências em você e conduz você à adoração. Mas não estamos falando de música. Por isso que quando a gente fala para os nossos ministros de louvor aqui, cantores e músicos, eu falo para eles: não interessa se você é um bom músico, interessa se você adora. Porque Deus não recebe música, Deus recebe adoração. Deus não recebe dízimo, Deus recebe adoração. Deus não recebe oferta, Ele recebe adoração. Agora tudo tem que partir de um único princípio: contemplar. Nós precisamos contemplar o Senhor. Nós precisamos vê-lo. A Bíblia, queridos, aqui nesse texto, João, diferente do Evangelho, e aqui, queridos, eu não estou falando, porque na carta de João, ele não está pregando o Evangelho como ele escreve o seu Evangelho, que está no conjunto dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. O mesmo João dos Evangelhos é o mesmo João da carta que nós acabamos de ler. E quando João ele vai introduzir essa carta, ele malemar cumprimenta essa igreja dizendo: olha, que a paz do Senhor esteja convosco. Ele começa dizendo o que era desde o princípio. E ele fala de 4 fatores da adoração: o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos contemplado e o que as nossas mãos têm conseguido apalpar. Ver, ouvir, contemplar e apalpar. Pastor, mas é possível tocar na presença de Deus? É possível. Tudo começa com como você vai contemplar. E João no versículo 3, na parte A, por isso que eu li 2 vezes, ele diz assim: proclamamos o que vimos, e o que ouvimos, dela testemunhamos. Proclamamos o que vimos e ouvimos. Amados, Jesus, Ele nos chamou para sermos testemunhas dEle. Amém? Em Atos 1:8, aliás, em Atos 1:8 ele diz: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas, amado, a palavra testemunha é um termo jurídico. As nossas advogadas da igreja aí podem dizer isso. O que é uma testemunha? O que ela vai falar diante de um juiz? O que ela vai falar diante de alguém? O que ela viu. O que ela viu. Sabe qual é a nossa dificuldade, muitas vezes até de proclamar o Evangelho? Porque nós não podemos proclamar aquilo que não contemplamos. Você só pode proclamar o que você contempla, porque você é uma testemunha. Você não é um evangélico, você é uma testemunha de Jesus. Olha para a pessoa que está perto de você, cotovelo ela, e fala para ela assim: Jesus não chamou você para ser evangélico. Fala: porque Deus não é evangélico. Fala para ela: Deus não aceitou Jesus e veio congregar na sua igreja. Fala: você é uma testemunha. Agora você só pode testemunhar do que você viu. Eu não estou falando de testemunhar o que Ele dá para nós. Até porque o que Ele dá para nós, querido, não é fruto de outra coisa a não ser a sua misericórdia, que sabe que nós precisamos.
porque Ele cuida de cada pessoa. Eu estou falando de vê-lo, como este cego que havia sido curado com lodo. Onde ele está? Cadê ele? Para que eu possa crer, para que eu possa crer. Só que, amado, essa crença, essa fé gerada pela contemplação, escute, a fé ela deve ser gerada pela contemplação. O que vimos e ouvimos, o que vimos e ouvimos, o que vimos e ouvimos. Por que muitos de nós temos dificuldade, por exemplo, dos cultos? De entender a importância de uma reunião como essa, de entender a importância de um devocional. Porque nós estamos como uma mulher samaritana, Jorge. Nós adoramos o que não conhecemos. Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós estamos exatamente como a mulher samaritana, pensando que é o lugar que vai determinar a adoração. Não é o lugar que vai determinar a adoração. Não é a música que vai determinar a adoração. Você está me entendendo, querido? Não é uma palavra eloquente do apóstolo, do pastor, seja de quem for, de qualquer pessoa que subir aqui com grande eloquência e falar uma palavra maravilhosa para você. Isso não, queridos. A adoração parte do princípio da contemplação. Nós só podemos proclamar o que vimos. Nós cantamos aqui: Santo és incomparável. Não é assim que nós acabamos de cantar? Por que para nós é só uma música? Porque nós cantamos sem contemplar. E porque você não contempla, você não pode proclamar. Porque você só proclama o que você vê. Isso é testemunha. E todos nós deveríamos nos tornar testemunhas de Jesus. Não por aquilo que vimos, não, aliás, vou melhorar, não por aquilo que falaram para nós, não por aquilo que ele fez na vida de alguém. Não, vamos lá, porque você precisa conhecer o testemunho do pastor Wellington. Eu não estou falando que Deus não fez uma grande coisa no testemunho do pastor Wellington. Não, você precisa conhecer o testemunho do pastor. Não é menosprezando o testemunho. Você não deve ser testemunha do que ele fez nos outros. Você precisa vê-lo. Você está me entendendo, querido? Será que está ficando fácil para você ou está ficando difícil a mensagem? Nós precisamos voltar a contemplá-lo. Pastor, em qual momento nós deixamos de contemplar o Senhor? O dia que nós permitimos a religiosidade dominar a nossa mente e o nosso coração. Você sabe que no dia de hoje eu pedi perdão para o Senhor. Falei: Senhor, eu não posso fazer isso, para que as pessoas não fiquem confusas. Mas qualquer dia vai dar uma louca em mim. Hoje mesmo eu iria mandar todos os músicos sentarem. Eu ia começar pregando hoje. Porque se você ouve essa mensagem antes da adoração, com certeza a sua adoração teria sido diferente. Mas eu falei com o Senhor, Senhor, me permita eu trazer essa mensagem da maneira como tem que ser. Sabe por quê? A religiosidade nos tornou muito litúrgicos. Sabe, litúrgico, como eu brinco com vocês, né? Tem que vir alguém, dar uma palavrinha de abertura, aí a gente canta uma lentinha, canta mais uma rápida, mais uma lentinha, aí vem aquele gordinho chato, fala pra caramba, fala 1h30, às vezes você já não aguenta mais nem escutar a minha voz. Tudo muito mecânico, tudo muito quadradinho. Sabe, a religiosidade nos tornou muito litúrgico. E Deus não está na nossa liturgia. Deus está na nossa adoração. Ele não se move na nossa liturgia. Ele se move na nossa adoração. Por isso, amados, para adorar nós precisamos estar dispostos. Amados, quer ver um culto verdadeiro? É o culto que a gente quebra protocolos. Sabe o culto que você quebra protocolo? Você chuta a cadeira para trás, você não está nem aí com o irmão que está do seu lado, você vem, você joga, você se joga no chão, você chora, você grita.
Esse é o culto. Esse é o culto. Sabe por quê? Isso, para alguns, parece loucura, como aconteceu com a primeira esposa de Davi. Todos já ouviram falar sobre Mical, a primeira esposa de Davi? A Bíblia diz que Davi, quando ele trazia novamente, Davi quando ele conquista uma terra chamada Jebus, que recebeu um nome de Jerusalém, a terra do grande rei. A Bíblia fala que Davi, ele colocou um propósito no seu coração. Eu vou trazer a arca, porque eu não posso morar em palácio, enquanto a arca de Deus está no relento, está morando numa tendinha. E a Bíblia fala que Davi começa um projeto incansável de trazer a arca. Na primeira tentativa não deu certo. A Bíblia fala de um levita chamado Uzá, que coloca a mão na arca, não podia, morre ali mesmo. Davi fica muito receoso, coloca a casa na casa de um homem chamado Obed-edom. A arca permanece por mais um tempo ali. A Bíblia fala que Deus abençoou a casa de Obed-edom, mas o sonho de Davi era trazer a arca de volta para Jerusalém. Então ele faz o projeto e ele traz a arca do Senhor para Jerusalém. A Bíblia fala que quando ele vai entrando nos portões de Jerusalém, a Bíblia fala que Davi dançava. Pensa na alegria, porque é isso, quando você contempla, você se alegra. E a alegria é tanta que você quer dançar. Davi não estava preocupado. A Bíblia fala que parecia até a cirola de Davi, o cuecão de Davi. E Davi dançava. A Bíblia fala que Davi entrou dançando, e dançava na frente da arca, e sacrificava não sei quantos mil boi, não sei quanto sacrifício, adoração e tal. Quando ele chega em casa, a sua esposa estava na janela. E é o que acontece com muitos de nós. Ao invés de nós estarmos do lado de um adorador, adorando junto, nós olhamos para um adorador e estamos na janela, tecendo críticas ao adorador. A Bíblia fala que Mical ridiculariza Davi. Só que a Bíblia fala que Deus, por causa daquilo, por causa dessa palavra, por causa dessa ridicularização, Deus impôs sobre ela uma sentença. E por causa disso, Mical se tornou estéril. Nós não entendemos. O mundo não vai entender a adoração, querido. Você pega, por exemplo, as redes sociais hoje num culto, as pessoas, porque Deus não é surdo, porque não sei, porque esses crentes gritam, são tudo louco, porque, amados, o louco não somos nós, porque nós estamos celebrando a vida, enquanto nessa última semana as pessoas celebraram a morte. Enquanto nós celebramos um que vive, eles celebram aquele que já foi sentenciado. Então o louco não somos nós. E detalhe, nós não precisamos de nenhum alucinógeno. Você não precisa de nenhuma bebida. Pastor, por que os crentes fazem isso? Porque você fecha os olhos e você consegue ver ele, como eu estou vendo agora. E porque você contempla, você se entrega totalmente. Você fica doido. Então você quer dançar, você quer rolar, né? Eu muitas vezes eu me pego dançando aqui. Não sei se os irmãos reparam, mas eu tenho que levantar a carça, senão a carça cai. Daqui a pouco vai acontecer comigo, vai acontecer com o Davi, fica só de cirolão aqui. Está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Você tem que contemplar o Senhor, não a vergonha do pastor. Amém? Mas nós precisamos voltar a contemplá-lo, queridos. Amados, por que eu usei esse texto de João? A epístola de João, ela foi escrita entre o ano 85 e o ano 90 depois de Cristo. João foi o único apóstolo vivo depois do ano 65, 66, quando Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João era o único apóstolo vivo nesse período, o único. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: Jesus, ele exerceu o seu ministério
Gente, eu estou trabalhando dentro de uma cronologia simplificada, ok? Ela não é exata. Mas vamos entender que Jesus, ele começou o seu ministério no ano 30. E encerrou o seu ministério com morte e ressurreição no ano 33. João escreve essa carta entre o ano 85 e 90. Em média, 50 anos se passaram. Você está entendendo, querido? 50 anos se passaram. E João ainda o contemplava. João passou por prisões, passou por perseguições como todos os outros apóstolos. Muito provavelmente nessa epístola escrita ele já tinha retornado da ilha de Pátimos, porque ele foi preso e estava residindo em Éfeso. Já havia passado por prisão. Nem as prisões, nem as dificuldades fez com que João deixasse de contemplá-lo. Então ele vai começar escrevendo a sua carta dizendo o quê? Olha, um dia eu vi. Ele falou, eu continuo vendo. Eu continuo contemplando. E eu continuo tocando. Porque ele está no trono, mas a presença é palpável. Eu preciso tocar a presença. E João, ele consegue tocar a presença. E ele não fala do que ele viveu no passado, ele fala do que ele está vivendo hoje, porque ele está proclamando agora o que vimos e ouvimos. O que vimos e ouvimos. O que vimos e ouvimos. Tudo começa com contemplação. Paulo só começou o seu ministério depois que ele viu. Ele viu o Senhor. Então, amados, tudo muda quando nós o contemplamos. E nós precisamos voltar, queridos, a fechar os olhos e contemplar o Senhor. Quando nós mandamos ou orientamos a igreja, fecha os teus olhos agora. Amados, fechar os olhos não é um rito evangélico, um rito religioso. Fecha os seus olhos. Eu sou da época ainda do espírito de oração. Irmãos, vamos entrar em espírito de oração. Até hoje eu estou tentando entender o que é espírito de oração. Porque quando eu lembro pelo menos na minha época, os irmãos mais antigos aí, do tal do círculo de oração, tal, vai lembrar. Irmãos, vamos entrar em espírito de oração. Os irmãos ficavam todos assim, ó. É o espírito de oração. Não tem nada a ver com isso, querido. Amados, quando nós fechamos os olhos, é para que você esqueça e não contemple quem está do seu lado. Porque muitas vezes, se você contemplar quem está do seu lado, isso vai te impedir de adorar. Nós falamos para você fechar os seus olhos, porque se você olhar para o pastor, você vai deixar de adorar. Então, quando você fecha os seus olhos, você precisa vê-lo novamente. Você já viu o Senhor hoje? Você já conseguiu ver Ele hoje? Feche os seus olhos. Tenta ver Ele agora, com os olhos da fé. Amém? Porque tudo é por fé. Tudo é por fé. Tudo é por fé. Tudo é por fé. É pelos olhos da fé que você o contempla. Vê se você consegue vê-lo. Até você conseguir contemplá-lo. Até você conseguir ver Ele. Amém? Olha para mim agora para eu concluir a mensagem, que você vai entender. Amados, o que é contemplar? A palavra contemplar, ela vem de origem grega, que significa theomai, que significa olhar fixamente para algo ou alguém com admiração
e encantamento. Sabe por que nós não adoramos como antigamente? Porque nós perdemos a admiração por Deus. Nós ganhamos a admiração pela música, nós ganhamos a admiração pelo ministério, por aquilo que fazemos, e perdemos a admiração por Ele. E contemplar é olhar fixamente. Por que João, mesmo depois de 50 anos, ele declarava: o que vimos e ouvimos? Porque mesmo depois de 50 anos, ele ainda contemplava, porque os seus olhos estavam fixos, e ele o admirava. Ele o admirava. E é a admiração que me leva à adoração. Por que nós não conseguimos dizer palavras de adoração para Ele? Senhor, eu te amo, Senhor. Por que isso muitas vezes parece um ato religioso para muitos de nós? Porque você não contempla. Porque se você contemplar, a sua adoração vai mudar. Amados, nós precisamos voltar a contemplá-lo como uma noiva contempla o noivo. Quem aqui já esteve apaixonado um dia? Fábio, você já esteve apaixonado pela Jana? Depósito no meio da pregação, irmão, não vale aí. Sabe aquela paixão? Eu lembro quando eu namorava a pastora, não tinha celular, não tinha WhatsApp. Então eu ia no orelhão ligar para ela. E aí eu ficava, eu de Bauru e ela aqui. Eu te amo. Não, eu te amo mais. Não, mas lembra, amor? Não, mas eu te amo mais. Ah, eu vou precisar voltar para casa. Então tá bom, desliga você. Não, desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, eu não consigo ficar mais sem você. Por que nós não fazemos isso para Jesus? Qual que é a sua dificuldade de dizer para Ele: eu não vivo sem você? Porque nós perdemos a admiração. Você me entende, querido? Que nós perdemos a contemplação. E nós precisamos voltar a contemplá-lo. Como uma noiva. Olha Cantares 1,16 diz assim: como você é belo, meu amado. Cantares de Salomão é um livro que retrata um homem e uma mulher apaixonada. E quando um homem e uma mulher está apaixonado, ele faz loucuras de amor. Loucuras de amor. Pastor Sebastião é especialista em loucuras de amor. Quem aqui nunca fez uma loucura de amor? Hã? Todo mundo faz loucura de amor. Como você é belo, meu amado. Ah, como você é encantador. Por que a noiva falava isso a respeito do noivo? Porque ela olhava fixamente para ele e o admirava. Você pode perceber, quando você admira alguém, por mais feio que ela seja, ela fica bonita. Olha o Gustavo. A Alessandra olha para ele. Outro dia eu falei: Lê. Ela olhou para mim e falou: ele é lindo. Você está entendendo? Estou brincando com eles aqui para a gente poder descontrair um pouco. Mas é isso. É você admirar. Admirar. É você olhar fixamente e dizer assim: você é mais belo entre os milhares. Mas não é só uma música. Quer ver como muda? Fecha os seus olhos. É Lá maior, né? Meu amado é. Fecha os olhos. Contempla Ele e canta essa música. Mas contempla Ele. Não deixa só palavras saírem da sua boca. Não deixa só palavras sair da sua boca. Você consegue ver Ele? Você consegue enxergá-lo? Nós precisamos voltar a enxergá-lo, querido. Nós precisamos voltar à contemplação. Voltando para a palavra.
A contemplação, ela produz algumas marcas dentro de nós. Por isso que nós precisamos voltar. Alguns de nós um dia já contemplamos o Senhor, como Ele me cobrou na quinta-feira. Certamente a presença estava aqui e eu não percebi. Para que nós não venhamos mais a viver esse estado de frustração, de perder a visitação em cada culto, em cada encontro que você faz com Ele, como o pastor Fernando pregou na quinta, nas recâmaras de amor. Amados, quando você tranca o seu quarto é a recâmara de amor, onde Ele vai lá para te abraçar, para te amar. Entendeu? Você entende? Ali é o teu lugar, não é só aqui no culto. Tudo vai mudar a partir do momento que você voltar a contemplá-lo. A contemplação, ela produz algumas coisas em nós. Por exemplo, a contemplação produz marcas inesquecíveis de transformação. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quais são as marcas de transformação em Isaías? Até então, até o capítulo 6, até o capítulo 5, Isaías era um profeta como qualquer outro profeta da nação de Israel. Mas quando a Bíblia fala um tempo determinado, no ano em que morreu o rei Uzias, alguma coisa mudou. Porque eu vi. E quando eu vi, alguma coisa mudou em mim. Uma marca, a primeira marca quando nós vemos o Senhor é a marca do arrependimento. Sabe por que temos dificuldade com arrependimento? Porque tentamos ficar justificando o pecado? Porque você não viu. Porque o dia que nós olhamos, nós nos recolhemos à nossa insignificância. Foi o que aconteceu com Isaías. Depois que ele contemplou o Senhor, qual foi a palavra que ele declarou? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Eu vou morrer. E a Bíblia fala que um serafim pega uma brasa viva, e vem a segunda marca, a marca da remissão, porque ele perdoa os nossos pecados. Depois que você vê ele, os seus pecados já estão perdoados, porque ele limpa o seu pecado, ele redime a sua culpa. Mas há uma terceira marca ainda, depois que você contempla, que é a marca do chamado. Sabe por que nós temos dificuldade de entender chamado, de entender propósitos? Porque nós ainda não o contemplamos, muitos de nós ainda não o contemplamos. Então quando vamos falar de chamado, o que nós pensamos? Ah, mas eu acho que eu não sou capaz. Mas é lógico que você não é capaz. Se você fosse capaz, ele não precisaria de você.
Porque quando você o contempla, o chamado, você vai entender que o chamado não depende de você, depende dele. Nada depende de você, tudo depende dele. Você está me entendendo, querido? Então, assim como Isaías, ele carregou marcas, porque um dia ele contemplou o Senhor. Talvez você ainda não tenha uma marca de uma experiência com Deus. E por quê? Por um único fator. Porque você ainda não o viu. E você precisa o ver. Você precisa contemplar o Senhor. Nós precisamos voltar a contemplar o Senhor. Nós precisamos voltar a olhar fixamente para Ele. E fazer dele o único alvo da minha adoração. Eu não vou cantar porque o pastor está pedindo. Eu não vou fazer devocional porque eu aprendi na ICAME. Eu não vou... Amados, tudo vai se tornar normal. Porque os meus olhos viram o Senhor. Porque os meus olhos viram o Senhor. Porque os meus olhos viram o Senhor. A contemplação nos revela a sua glória. Sabe por que num culto, passa culto, entra culto, e os cultos são sempre os mesmos, cai sempre naquela mesmice? Porque nós não o contemplamos. Porque quando nós o contemplamos, nós conseguimos ver a sua glória. Foi o que aconteceu com o próprio João, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 11, que diz: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta do céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Tudo que Deus está falando para você hoje é: para tudo que você está fazendo agora e vem para o meu lugar. Vem para as minhas recâmaras, que eu quero mostrar para você a minha glória. Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante ao jaspe e sardônio. A gente, ele deve ser lindo demais. Ele deve ser lindo demais. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia um leão, o segundo se parecia um boi, o terceiro com o rosto de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A gente canta algumas músicas, né? Até semana passada nós cantamos uma música que a gente fica pensando: o que o Senhor mostra para os anjos? Sabia que você pode ver exatamente o que Ele mostra para os anjos? Amados, eu não estou falando de você entrar numa transe e... Amados, você precisa contemplá-lo no teu espírito. Você precisa contemplar o Espírito Santo. Abra os olhos do nosso coração. Eu oro agora, Senhor, de acordo com a tua palavra em Efésios, quando Paulo ora, que os olhos do nosso coração sejam abertos. Que os olhos do nosso coração sejam abertos, para que nós aqui nesta manhã não saiamos desse culto sem te contemplar, sem te ver.
toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam aquele que vive para sempre. E eles lançavam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O que é que mostras aos anjos? O que ele mostra para os anjos, querido? Que leva os anjos a cantarem. A Bíblia fala que eles não param. Santo, santo. Porque quando você contempla, a adoração é ininterrupta. A partir do momento em que você começar a contemplar o Senhor, você vai parar de adorar no culto. Você vai viver uma vida de adoração. Porque você vai conseguir contemplá-lo no trabalho. Quando você estiver lá em cima do telhado, você vai ver Ele. Quando você estiver administrando a sua empresa, quando você estiver lá oferecendo maquininha de cartão, você vai ver Ele. Porque Ele já está com você. Eu não estou falando que Ele vai vir, Ele já está com você. Certamente Deus estava aqui, mas nós não percebemos. Você está entendendo, querido? Deus, Ele sempre esteve com você. Aliás, eu vou melhorar, Ele está dentro de você. Mas sabe o que acontece conosco? Nós estamos vivendo, como o pastor Fernando pregou na quinta-feira, estamos como Jacó. Estamos no lugar certo. Estamos com a cabeça na pedra, mas os olhos não estão contemplando Ele. Certamente o Senhor está aqui e eu não percebi. Certamente o Senhor está aqui e eu não percebi. A contemplação nos coloca na melhor parte. Quer viver a melhor parte, querido? Comece a contemplá-lo. Foi o que aconteceu com Maria. Jesus, como todo crente, você vê que nós herdamos isso dele. Gostamos de ir na casa dos nossos irmãos para comer. A Bíblia fala que Jesus, subindo da Galileia, passa por Jericó. Quem for para Israel comigo vai fazer esse caminho. Passa por Jericó. Antes de chegar em Jerusalém, chega numa cidade chamada Betânia. E em uma das subidas, muito provavelmente em uma das festas bíblicas, ou na Páscoa, ou em Shavuot, ou em tabernáculos, Jesus passa porque Jesus tinha um amigo chamado Simão, um certo Lázaro, uma pessoa que um dia foi leprosa, por isso o nome Lázaro, mas o seu nome, biblicamente falando, é Simão. E certa feita Jesus, ele para lá e vai fazer um lanche. E olha o que aconteceu, Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Estado de contemplação. Nada mais importa. Nada mais importa, não me interessa. Amados, se Jesus vem na sua casa, você acha que nós vamos ficar preocupados em fazer serviço? Maria, assentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, é a pessoa que não está no estado de contemplação. Amado, escute isso, principalmente vocês que são ministros da casa. Quando a gente perde a contemplação, a gente tenta substituir a contemplação pelo serviço. Eu estou trabalhando demais para Jesus. Amados, tem muitos que estão trabalhando tanto para Jesus que não está tendo tempo de contemplá-lo. Ontem eu preguei para pastores em Pederneiras e falei exatamente isso. Nós estamos
tanto naquela hiperatividade, naquela coisa do ministério, não, ministério, 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 serviço, 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 né? E vou falar para você, tem muitos que nem sequer na igreja. Eu estou falando até do serviço cotidiano. Amado, você trabalha tanto que você não tem nem tempo para contemplar o Senhor. E você já não consegue nem ver Jesus nos seus negócios. Aí você entra naquele estado de comiseração. Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Por que eu estou passando por isso? Por que não sei o quê? Você parou de contemplá-lo, querido. Porque se você está contemplando, você é como Estevão. Porque a Bíblia fala que Estevão, ele estava recebendo pedrada. Mas no momento em que as pedras vinham, a Bíblia diz que ele olhou para o céu. E ele viu o Senhor. Ele viu o Pai assentado no trono e Jesus à destra de Deus. E quando ele viu o Senhor, ele olha para aqueles que estavam apedrejando ele e fala para eles assim: Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. Sabe por quê? Porque quando eu vejo o Senhor, nada mais importa. Quando nós o contemplamos, nada mais importa. Sabe por que ainda nos importamos com poucas coisas? Porque nós perdemos a contemplação. Nós precisamos voltar a contemplá-lo. Amém ou não amém, queridos? Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Dá uma cotoveladinha no seu irmão aí, fala para ele assim, fala: ô Marta. Ah, pastor, eu sou homem. Não é Marto não, pode falar assim, você está igual Marta, irmão. Fala para esse homem, fala assim: ô Martão. Hã? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma só é necessária: a contemplação. Só uma coisa vai valer a pena nessa vida: ver o Senhor. Eu fico imaginando Maria sentada olhando para ele, e Maria se matando, Marta se matando. Amados, quem falou para você que Jesus quer que você se mate? De trabalhar. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Depois que você contemplou o Senhor, querido, já era. Porque nós vamos usar um outro texto dessa mesma Maria. Olha o que o estado de contemplação faz. Jesus já num outro momento, de acordo com o Evangelho de João, Jesus estava na sua última subida para Jerusalém, porque ele já subia para a condenação, a crucificação e a ressurreição. E mais uma vez, Jesus subindo da Galileia, passa por Jericó, chega em Betânia, e ele entra mais uma vez na casa de Simão para jantar. Aí eu aprendo o que o estado de contemplação faz. A contemplação nos conduz a uma entrega irrestrita e total. Porque Jesus chega na casa de Simão, olha o que diz o texto: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Maria vivia num estado de contemplação tão profundo, que quando Jesus chega na casa dela, ela não encontra outra coisa para fazer. Pastor, por que ela não foi fazer comida? Porque Jesus estava ali. E quando Jesus está, querido,
nada mais importa. Só quem tem coragem, levante as suas mãos com os olhos fechados, para você contemplar Ele no que você vai dizer. E diga assim: quando Jesus está, nada mais importa. Quando Jesus está, nada mais importa. Quando Jesus está, nada mais é importante. Quando Jesus está, eu não tenho que me preocupar com nada. Ele é minha prioridade. Ele é a prioridade da minha adoração. Ele é a prioridade do meu louvor. Ele é a prioridade do meu culto. Ele é a prioridade de tudo. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos mais derramar os nossos vasos? Porque nós não estamos contemplando. Agora, por último, para concluir a mensagem, sabe qual é o perigo de não o contemplar? Vivermos como os discípulos no caminho de Emaús. Porque por um determinado momento, por causa da morte, em virtude da morte do Messias, os discípulos perderam a contemplação e deu lugar a um estado de frustração. E a Bíblia diz que 2 dos discípulos entram num caminho para um vilarejo chamado Emaús, perto de Jerusalém. E a Bíblia fala que eles vão discutindo, Samuel. Eles vão discutindo, eles vão falando: nossa, não era esse Jesus? A gente achava que era. Olha a conversa de alguém frustrado. A gente achava que era ele. A gente achava que era ele. Sabe por quê, querido? Quando você deixa de contemplar a ele, você deixa de contemplar as suas promessas. E Jesus havia dito que ressuscitaria no 3º dia. Mas porque eles saíram da contemplação e entraram na frustração, eles esqueceram até da promessa. Muitos de vocês que estão aqui hoje se esqueceram da promessa porque vocês deixaram de contemplar o Senhor. O segredo não é contemplar a promessa, não é o que Ele falou para você, é quem Ele é. Esse é o problema. Porque quando eu me apego naquilo que Ele falou, o que acontece? Eu quero para ontem, eu quero que aconteça hoje. Pastor, por que não aconteceu ainda? Pastor, o profeta falou. Pastor, a Bíblia diz. Pastor, não sei quem falou. Senhor, Deus falou diretamente comigo. Por que não acontece? Sabe por quê, querido? Porque os teus olhos, escute isso que eu vou dizer para você, preste bem atenção. O teu coração tem que estar no que Deus falou, mas os teus olhos precisam estar nele. Porque o dia que os teus olhos estiverem nele, o tempo vai passar e você nem vai perceber. Por quê? Porque você está contemplando ele. E enquanto você contempla ele, você não tem tempo para ficar frustrado. Os discípulos no caminho de Emaús, a gente achava que era ele. A gente achava que era ele. Vamos voltar a estaca zero de novo. A gente achava que era ele, a gente achava que era ele. Jesus se coloca no lado deles, começa a andar com eles. O que vocês estão conversando? E eles ainda tiram sarro de Jesus. Onde é que você estava que você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? A respeito de um certo Jesus. Olha o que o estado de frustração faz. Acerca de um certo Jesus. A Bíblia diz que eles eram discípulos. E discípulo chama do nosso mestre. Nem isso eles falaram. A respeito de um certo Jesus de Nazaré. E eles começaram a caminhar até que eles chegam no lugar determinado. Os discípulos, olha, já é tarde, fique para comer conosco. E aí entra nesse texto. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu.
perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso... Alô? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Pastor, que perigo que nós corremos? O seu coração arde, mas os seus olhos não veem ele. A ideia não é o coração arder. E eu sei que muitos aqui, o teu coração continua ardendo quando você ouve uma palavra, quando você ouve uma pregação, quando Deus fala com a gente, quando Deus nos ensina, teu coração arde, mas os teus olhos não o contemplam. Sabe por que eles voltaram para Jerusalém? Não foi porque o coração ardia, mas foi porque os olhos viram. Sabe quando que você vai voltar a ser quem você era? O dia que o seu coração não só arder, mas o dia que os seus olhos o reconhecer. Os teus olhos precisam vê-lo. Os teus olhos precisam enxergar o Senhor. Feche os seus olhos agora, querido. Eu encerro essa mensagem. Eu quero dar tempo hoje para você contemplar o Senhor. Você consegue ver Ele? Você consegue ver Ele? Veja Ele. Contemple o Senhor hoje aqui. Não saia desse culto achando que é só mais um culto. Não saia desse culto, querido, pensando que vai ser só mais um encontro, mais uma reunião. Você precisa vê-lo. Você precisa vê-lo. Os teus olhos precisam ver. Até que você o veja. Até que você consiga ver. A sua adoração vai determinar o que você está vendo agora. Porque é impossível vê-lo e ficá-lo do mesmo jeito. É impossível vê-lo e ficar imóvel. Veja Ele, contemple Ele hoje. Amados, eu não sei você, mas eu estou sentindo que o céu é de verdade. Porque há uma atmosfera tão profunda aqui. Você pode ver Ele hoje, você pode ver Ele hoje. Veja Ele, contempla Ele. Veja Ele. Veja Ele. Ele está acessível a você. Ele está acessível. A sua vai determinar o que você está vendo. A sua adoração vai determinar o que você está vendo. A sua adoração vai determinar o que você está enxergando. Veja Ele. Veja Ele. Contempla Ele.